dia para todo mundo. Bom dia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu acolho a todos aqui na nossa capela. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa, vamos todos com muita alegria, com muita fé, iniciar mais essa Eucaristia cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor do nosso Deus, da presença dele no meio de nós. Nós que somos sua comunidade de fé, que nos reunimos para celebrar a Eucaristia. E sempre que a gente se reúne, para esse momento especial da nossa semana, momento de reflexão, de fé, de parar um pouquinho a nossa correria do dia a dia e pensar um pouquinho sobre as coisas de Deus, sobre como anda a nossa caminhada, como anda o mundo, refletir um pouquinho sobre tudo isso e também receber Jesus Eucarístico. E sempre que a gente faz assim, precisamos reconhecer primeiramente o que em nós precisa ser mudado, transformado, e a gente sabe que é muita coisa. Por melhor que a gente tenta ser, sempre dá para melhorar. Então vamos fechar os olhos nesse momento, vamos buscar um momento de interiorização, buscar a quietude do nosso ser, a pacificação da nossa consciência. Vamos nesse momento evitar dispersar o nosso pensamento, deixar as nossas preocupações um pouquinho de lado, para que Deus possa verdadeiramente falar ao nosso coração e à nossa consciência. Para que o Evangelho que nós vamos ouvir daqui a pouco possa realmente dizer a cada um de nós palavras que nos reconforte, palavras que nos incentive, que nos dê força, para que a Eucaristia que vamos receber possa nos purificar,
nos tornar pessoas melhores, nos reabastecer do Espírito Santo. E para que possamos celebrar esse momento com o coração mais puro diante de Deus, vamos reconhecer que somos todos pecadores e que precisamos da misericórdia do Pai. Confiantes no amor de Deus, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, vamos agora colocar diante dele o nosso coração agradecido, os nossos pedidos e as nossas intenções. E se alguém tiver alguma intenção em comum para a gente rezar juntos, esse é o momento. Vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, por mais essa semana que começa, por essa nova oportunidade que Ele nos dá, de mantermos esse coração agradecido a Ele, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, irmãos, familiares, pela nossa comunidade, enfim, para que Deus possa continuar caminhando conosco também nesse novo mês, que também se inicia hoje, né? O ano mal começou e já estamos em março, né? É aquela música do Almir Sater que ele fala, né? Mal começava o ano, já era final de abril. E é mais ou menos isso mesmo, né? Daqui a pouquinho já estamos por aí. Então vamos pedir que Deus nos abençoe e continue caminhando conosco. E juntamente com os pedidos e intenções que nós carregamos dentro do nosso coração, que Deus bem os conhece, oremos. Ó Pai, Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por estarmos aqui rezando juntos, refletindo sobre o Evangelho. Queremos que a Tua Palavra fale a cada um de nós, para que possamos sair daqui hoje melhor do que quando entramos. Podemos nos sentar.
Hoje nós vamos refletir o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Nós vamos do versículo 1 ao 9. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, posso fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, em quem eu encontro o meu agrado. Ouçam o que ele tem a dizer. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e lhes disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trechinho do Evangelho de Mateus é chamado de a transfiguração de Jesus. A gente já ouviu ele algumas vezes, né? Na semana passada, nós refletimos sobre as tentações de Jesus no deserto. Tá? E a gente conversou que as tentações de Jesus é uma passagem que está contida nos 3 evangelhos sinóticos. Então, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas narram as tentações de Jesus no deserto. Só João que não narra. O que demonstra que, muito provavelmente, esses três evangelistas quiseram transmitir a mesma ideia. Qual ideia? Que Jesus, antes de iniciar sua vida pública, antes de iniciar sua missão, ele reservou um tempo onde ele se resguardou, não é isso? E ele foi ter um momento consigo mesmo. Aonde, nesse momento consigo mesmo, esse momento de interiorização, e a gente falou do quanto é importante esses momentos na vida da gente, esses momentos de parar e pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o significado das coisas. E Jesus, então, nesse momento de interiorização, de introspecção, ele se sente tentado. Aí a gente conversou, não foi que o diabo tentou Jesus. O diabo, aí na linguagem bíblica, é uma dimensão do ser humano, é um lado nosso, né? É um lado que muitas vezes a gente não gosta de olhar. Mas todos nós temos um lado, digamos assim, meio obscuro, um lado meio estranho dentro de nós mesmos, né? E geralmente é esse lado que nos tenta. E é exatamente isso que acontece. Jesus se sente tentado a fazer algumas coisas. E a gente conversou quais coisas foram. Ele se sente tentado a exercer a magia, que era muito comum no tempo dele. E isso faz com que as pessoas se vislumbrem com as coisas, até hoje em dia, assim. Quantos líderes religiosos não fazem uso dos recursos da magia para enganar as pessoas, né? Ou para fazer com que as pessoas fiquem presas a certas ideias de que Deus resolve as coisas no passe de mágicas. Então é a coisa de transformar pedra em pão. Então Jesus se sente tentado a isso, mas resiste a essa tentação. Jesus se sente tentado a pular do pináculo do templo para ver se Deus faz alguma coisa, que é a tentação de achar que Deus vai, de alguma forma, nos poupar de algo, né? E aí ele se resiste a essa tentação. E também a tentação pior de todas, que muitas pessoas caem nessa tentação, principalmente quando o assunto é religião, que é a tentação do poder. Misturar Deus e dinheiro. E aí Jesus resiste a essa tentação. Então, na semana passada, nós vimos Jesus consigo mesmo
resistindo a certas tentações, e resistindo a essas tentações, ele então define qual é a sua ética, ou seja, qual vai ser o seu modo de ser no mundo, quais são os seus valores, o que ele tem por bem e o que ele tem por mal, e como é que vai ser o seu próprio messianismo. E aí ele inicia a sua vida pública. Essa passagem de hoje é Jesus definindo isso para os seus discípulos. Por quê? Porque não basta que Jesus tivesse uma consciência de quem ele era. Ele tinha que tentar transmitir isso para os seus. Não é? E a gente percebe no Evangelho que Jesus está o tempo todo tentando transmitir isso para os seus discípulos. Olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias do jeito que vocês estão esperando. Do jeito que João Batista estava esperando. Do jeito que os profetas lá do Antigo Testamento disseram que seria. Do jeito que a tradição judaica disse que seria. Por exemplo, essa ideia de que o Messias viria pelas nuvens do céu, cercado de uma legião de anjos celestes, pousaria no pináculo do templo de Jerusalém, para que toda Israel visse com seus próprios olhos ele, e dali ele saltaria e seria carregado por uma legião de anjos, era uma tradição judaica. E Jesus não é nada disso. Jesus é um camponês, artesão, um ser humano como qualquer outro, que tem uma missão dada por Deus, mas uma missão de humanização. Né? Ou seja, Jesus não tem nada de sobrenatural. E ele está tentando dizer isso para os seus discípulos. Olha, vocês cuidado para não se decepcionar. Vocês estão esperando que vá acontecer isso e vocês vão cair do cavalo. Ou cair do jegue. Né? Por quê? Porque isso não vai rolar. Não vai ser assim que a coisa vai acontecer. Mas, especialmente dentro do seu grupo de discípulos, Jesus andou com um grupo de pessoas. Com 12, padre, não sabemos. O 12 é um número simbólico na Bíblia. Muito provavelmente não. Há quem diga que foi um grupo maior, há quem diga que foi um grupo até menor. Não importa. O importante é dizer que não era um grupo só composto por homens. Isso é importante dizer. Jesus teve discípulas mulheres. E aqui coloca Jesus numa linha muito diferente dos líderes judaicos do seu tempo. Por quê? Porque no tempo de Cristo não existia discipulado feminino. Jesus, digamos assim, inaugurou isso aí, né? Mostrando que ele não fazia distinção entre raça, entre sexo, entre etnia, entre nada. Essas distinções somos nós que fazemos. Jesus não fazia. No grupo dele, todo mundo era igual. Ele pregava uma igualdade radical, absoluta. E isso também causava estranheza nos seus próprios discípulos homens. Nem tanto nos evangelhos canônicos, mas em alguns evangelhos apócrifos, isso está muito evidente. Por exemplo, tem um evangelho que é o evangelho de Maria Madalena, onde lá é descrito que Pedro tinha muita rixa com Madalena, porque ele não aceitava que existisse mulher num grupo de rabinos, um grupo composto por homens. Quer dizer que não era certo. Enfim, mas para o evangelho de hoje, o que a gente tem que entender? Que dentro desse grupo de discípulos que seguia Jesus, todos de alguma forma tinham dificuldade de entender a proposta de Jesus. Isso está muito evidente na última ceia, quando Jesus reúne todos eles para cear a última vez com eles, e aí ele diz assim: olha, um de vós vai me trair. E aí começa um burburinho entre eles, aonde começa a dizer: por acaso serei eu? Um começa a se perguntar: por acaso serei eu? O que quer dizer isso? Todos são potencialmente traidores. O Judas ficou com o carimbo do traidor, mas na verdade o Judas só executou, né? Ele só executou uma vontade que não era só dele. Perfeito? O pobre do Judas levou a culpa, né? Mas na verdade a intenção de trair Jesus não é exclusiva de Judas Iscariotes, certo? Isso já fazia parte ali, digamos assim, era um espírito que estava rondando o grupo. Por quê, padre?
porque Jesus estava indo muito na contramão do que os próprios judeus esperavam que o Messias fosse e fizesse. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho da semana passada, que é a autoconsciência de Jesus, hoje se efetiva. De que forma? Jesus se mostrando, ou melhor, se transfigurando para os seus discípulos. Só que cuidado, esse texto de hoje, tal e qual o texto da semana passada, é um texto simbólico. Ou seja, não é um relato histórico. Do mesmo jeito que Jesus não foi literalmente tentado pelo diabo, do mesmo jeito a transfiguração de Jesus também não é um texto literal. Quando os evangelistas narram esse episódio, eles estão tentando transmitir uma ideia. Qual é a ideia? Jesus, em determinado momento da sua vida, teve que tirar à parte 3 discípulos dele. Por quê? Será que eram os preferidos dele? Não, não é isso. Embora a gente já tenha ouvido isso. Por que é que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para levar eles para o Monte da Transfiguração? Será que eram discípulos que Jesus tinha uma preferência? Não, é o oposto disso. Se nós entendermos o que significa a transfiguração, a gente vai entender por que Pedro, Tiago e João. Transfigurar-se significa mudar de figura, mudar de forma. Ou seja, até então, os discípulos tinham uma visão sobre Jesus. Perfeito? Qual era essa visão? Jesus é o Messias. Oi? Exato, é o nosso Salvador, o nosso libertador, no sentido judaico. Aquele que vem para libertar Israel e tornar a nação de Israel a grande nação. Esse é o projeto que o Messias carrega, tradicionalmente falando e religiosamente falando, e por que não também politicamente falando. Então eles depositavam em Jesus essa esperança. Tinham essa visão sobre Jesus. E Jesus já vem mostrando, já desde o início, que ele, sim, é o Messias. Por isso nós chamamos Jesus de Cristo. Cristo é Messias em grego, dá no mesmo, são sinônimos, só é uma língua diferente. Mas nós temos que tomar muito cuidado na forma como a gente entende Jesus como Cristo. É aí que está o perigo da coisa. Né? E é aí que a gente precisa de uma reflexão muito séria. Porque se eu continuo achando que Jesus é o Cristo, ou o Messias, como os judeus acreditavam que seria, primeiro, eu tenho um grande problema. Por que é que os próprios judeus, então, não acreditam em Jesus? Porque o judaísmo continua sendo uma religião independente do cristianismo. Por que isso? Está parando para pensar? Por que Jesus não convenceu os próprios judeus de que ele é o Messias? Porque até hoje os judeus esperam o Messias. Por uma razão muito simples. Porque Jesus não é esse Messias que eles esperam. E essa é uma dificuldade que não é só os judeus que têm. Os próprios discípulos de Jesus tiveram. E especialmente 3 deles. É isso que o texto quer dizer. De todos os discípulos de Jesus, 3 tinham muita dificuldade de entender isso. Quem são? Pedro, que foi o primeiro, olha só que interessante. E que ironia. Segundo os evangelhos, Pedro foi o primeiro que Jesus chamou para o grupo. E Pedro é o que mais tem dificuldade de entender a proposta de Jesus. Pedro, Tiago e João foram os 3 primeiros que Jesus chamou para o seu grupo. Por quê? Porque eles eram discípulos originalmente de João Batista. E Jesus traz eles para o seu movimento, depois que João Batista é preso e morto. E eles vêm para o grupo de Jesus com a cabeça do grupo de João Batista. Então eles olham para Jesus e falam:
pô, esse cara aí não é o que o João Batista dizia que o Messias seria, não. Cadê as armas? Cadê o fogo? Né? Cadê a grande revolução? Os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cadê? Eu não estou vendo. Tanto é verdade que no decorrer de todo o Evangelho, são os três os que mais vão causar embaraços para Jesus. Pedro vai ser o discípulo que em determinado momento Jesus vai pedir para ir embora. Jesus pede para Pedro ir embora. 2 vezes no Evangelho. A primeira é quando ele diz para ele se afastar dele. E chama ele de Satanás. A segunda é quando Jesus está dizendo coisas a respeito do seu fim, da sua morte, dizendo, olha, eu não vou terminar como vocês acham que vai ser. E aí ele diz, olha, digo mais, hein? Dando uma indireta para Pedro. Porque Pedro já tinha sinalizado lá atrás que ele não aceitava que Jesus morresse na cruz. Porque ele era o Messias, não podia morrer. Aí Jesus diz assim, e se alguém achar que isso é muito forte, pode ir embora. Pode se retirar. E aí Pedro fala assim, não Senhor, para onde é que nós iremos? Só tu tens palavras de vida. Então quer dizer, pouco a pouco Pedro vai aceitando, mas é um processo muito difícil. Depois você tem Pedro lá no Atos dos Apóstolos, um outro Pedro. Mas foi um processo demorado, muito demorado. E Tiago e João, aliás, aí Jesus também dá um apelidinho para Pedro, porque Jesus tinha um senso de humor muito interessante. Ele vai chamar Pedro de pedra. Ele não vai achar que isso é coisa boa, né? Cabeça dura. E esses 2 outros, Tiago e João eram irmãos. Esse Tiago e João eram irmãos. Isso, exatamente. Eles eram filhos de um tal de Zebedeu, que tinha uma empresinha de pescas, lá em Cafarnaum. E esse Tiago e João, Jesus também vai dar um apelidinho para eles, vai chamar eles de filhos do trovão. Eu imagino o temperamento desses 2. Então eles não eram, assim, pessoas muito fáceis de lidar. Em determinado momento do Evangelho, eles fazem esse pedido para Jesus. Senhor, quando vieres do teu reino, deixa que a gente esteja ao teu lado, um à tua direita e outro à tua esquerda. Como quem está querendo dizer, deixa a gente governar com você, porque eu acho que ser sozinho não vai ser, não vai dar conta, não. Você é muito bonzinho. E aí Jesus fala assim, por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Por acaso vocês podem passar pelo que eu vou passar? Quem quer ser o primeiro no reino, seja o último e o primeiro a servir. Né? Então quer dizer, Jesus está o tempo todo tentando educar os seus discípulos a reinterpretar a figura do Messias. E reinterpretando a figura do Messias, também reinterpretar o que é Deus. Deus não é um mágico, Deus não manda anjos e Deus não resolve as coisas na base da força. A lógica de Deus é a lógica do amor, não é a lógica do poder. E esse evangelho de hoje é muito interessante, é muito bonito, porque Jesus então toma esses 3, à parte dos outros, leva eles para um lugar alto, uma montanha, né? Por que uma montanha? Cheio de simbolismos aqui. Porque foi na montanha que Deus primeiramente se manifestou, lá no Antigo Testamento. Né? Foi na montanha que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, a montanha tem uma configuração teológica que representa a altura. Quer dizer, Deus está nos céus, né, na concepção judaica. Então, os lugares mais altos são os lugares mais próximos de Deus. Jesus leva esses 3 para uma montanha e lá ele muda de forma. Olha lá, ele se transfigura. Ele se torna diferente. As suas roupas ficam brancas como a neve e o seu rosto brilha como a luz. Ele vira uma outra coisa, diferente do que eles estavam acostumados. Mudou a forma como eles estavam vendo Jesus. Entenderam? Transfigurou. Eles entendiam Jesus de um jeito, agora estão vendo Jesus de outro jeito. Jesus ganha um destaque. É isso que o evangelista está querendo dizer aqui. Nada mais do que isso. Não é literal. Não é que Jesus começou a brilhar que nem um vagalume. Isso não é assim. É um texto simbólico.
Significa dizer que Jesus ganhou um brilho diferente. Olha que bonito. Jesus ganhou um brilho diferente aos olhos daqueles discípulos. E aí apareceram outras duas figuras importantes do Antigo Testamento, da cultura judaica. Primeiro é Moisés, que foi um grande o quê? Legislador. Ele que teria recebido de Deus os 10 mandamentos. Então, na cultura judaica, ele é tido como um grande legislador. Não é? E depois apareceu também um profeta, que é considerado o maior dos profetas, que é Elias. Apareceu também. Por que isso é um relato simbólico? Porque a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento, a própria lei de Moisés diz que não existe contato entre vivos e mortos. Por isso que é um relato simbólico. Não é que apareceu mesmo Moisés do mundo dos mortos, voltou lá e apareceu Elias do mundo dos mortos. Não é isso. Aqui você tem a simbolização da lei de duas coisas que são muito caras para a tradição judaica. A lei, representada na figura de Moisés, o legislador, a tradição, e Elias, o grande profeta. Aqui você tem os dois pilares da cultura judaica, da tradição judaica, que é o que pesava contra Jesus. Entenderam? O que mais depunha contra Jesus para os próprios judeus e para os judeus até hoje? A tradição, a própria tradição judaica. Se você perguntar para um judeu hoje, escuta, por que vocês não seguem Jesus de Nazaré? Ele vai dizer, porque ele não cumpriu nenhuma profecia sobre o Messias e não cumpriu mesmo. Como não, padre? Se lá no Evangelho de Lucas e de Mateus, essas profecias são profecias posteriores. Os evangelistas eles colocaram aquilo ali para forçar a barra. Para ver se os judeus acreditavam. E Jesus descumpriu muitas tradições e relativizou, a gente já conversou sobre isso, muitas leis mosaicas. Então, de fato, e o próprio Evangelho está dizendo isso de uma forma alegórica, o que depunha contra Jesus, o que pesava contra Jesus, aparece aqui no monte. Moisés e Elias. E como é que você resolve esse dilema? Olha que interessante essa cena. Olha que cena interessante. Moisés de um lado, Jesus no meio, Elias do outro. Uma voz, quem que vai resolver esse problema? Uma voz que vem do céu, que seria Deus. Deus resolve o problema. A voz diz assim: este é o meu filho amado. Este quem? Jesus. Este é o meu filho muito amado. Nele eu coloco o meu agrado. E escutai o que ele diz. E some tudo. Os discípulos voltam assim e diz só Jesus não. Difícil de entender? Difícil, porque até hoje o cristianismo quer unir Moisés, Jesus e Elias. Você vai perguntar para um pastor ou para um padre sobre alguma coisa, geralmente esses temas vinculados à homossexualidade, segunda união, esses temas sensíveis da religião, eles justificam tudo isso lá no Antigo Testamento. É o querer unir Moisés e Jesus. Né? E aqui o Evangelho é bem claro, Jesus é uma ruptura com o Antigo Testamento. Os judeus têm toda a razão de não acreditar em Jesus. Porque Jesus é outra coisa. É outra proposta. A gente tem que desmembrar Antigo Testamento, Bíblia hebraica, tradição mosaica de Jesus. Por isso que aqui no Povo do Caminho nós só lemos os Evangelhos. É isso? Nós só temos Jesus como paradigma. Se nós citamos o Antigo Testamento, é só a nível cultural e histórico. Não é a nível exegético ou hermenêutico, no sentido teológico de se concluir alguma coisa a nível doutrinário. A nossa doutrina, se a gente pode dizer assim, é o que Jesus disse. E ponto final. E os evangelistas aqui já estão dizendo, entre a lei
e a tradição, entre as profecias e Jesus, fique com Jesus. Na dúvida entre seguir a Bíblia ou Jesus, siga Jesus. Entre seguir a igreja, a tradição ou Jesus, fique com Jesus. É isso, é simples assim. E é interessante a fala de Pedro nesse texto. Quando está acontecendo essa cena, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Você não quer que eu crie uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Como ele está querendo dizer assim? Vamos deixar todo mundo aqui, deixa eu criar uma tenda para todo mundo. Vamos conciliar todo mundo? Vamos viver todo mundo aqui em harmonia? Não dá para viver em harmonia. Se você tentar conciliar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o primeiro que você não consegue, porque não dá para conciliar, é água e óleo. E quem tenta fazer isso tem que ficar fazendo um malabarismo interpretativo que chega a ser ridículo, não é? Para tentar conciliar. É nítido que Jesus rompeu com as tradições e rompeu até com a própria concepção de Deus. O Deus que o Antigo Testamento tem não é o Deus que Jesus traz. Porque o Antigo Testamento fala de um Deus que é o Deus de um povo, para começar. É o Deus de Israel. E Jesus fala de um Deus que é universal. O Antigo Testamento fala de um Deus que castiga, que pune, é um Senhor da guerra. E Jesus fala de um Deus que é amor. O Antigo Testamento fala de um Messias que vem para resolver, para estralar o chicote, né? Jesus fala de um Messias que vem para pacificar o mundo. Então, não dá para conciliar. Então é muito simples resolver esses problemas que a religião tem hoje. É só ficar com Jesus. E a gente tem que fazer uma opção, não é isso? E a nossa opção tem que ser sempre Jesus. Amém? Deu para entender um pouquinho então sobre o que significa a transfiguração? Então vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé nesse Deus todo amoroso, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso. Cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz nova todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas, toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos une. Saudemos com a paz de Cristo. A paz de Cristo. Paz de Cristo, Felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Senhor, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de espiritualidade, de comunhão. Que possamos, a exemplo do que ouvimos hoje, dar ouvidos a Jesus, menos a nós mesmos, menos às nossas próprias vontades, menos aquilo que este ou aquele diz, menos as tradições, menos a religião e mais a Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele possa cada vez mais inspirar e nortear as nossas ações, os nossos passos e a nossa própria vida. Que Ele possa transfigurar também a nossa existência, numa existência mais amorosa, mais justa e mais pacífica. Amém. Muito bem. Então, só o recadinho do começo do mês, né? Todo começo de mês a gente tem as nossas contas, né? Então, quem puder fazer a contribuição, a gente agradece. Um pouquinho de cada um sempre dá resultado no final. Amém? E Deus abençoe. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.